Olá novamente, aqui é Diogo Santana e hoje eu vim falar sobre os efeitos da demissão de Sérgio Moro nos investimentos. Mas antes de tudo eu preciso falar sobre a lei da oferta e procura, que é o balizador de praticamente tudo na economia, definindo o preço dos ativos e dos produtos. Então é basicamente assim, se muita gente está atrás de um produto escasso, ou seja, se a procura ou a demanda está alta, então o preço desse produto tende a subir. Isso é o que está acontecendo com o álcool gel e as máscaras agora na crise do coronavírus. Ou seja, muita gente está atrás de um produto e as lojas não estão conseguindo vender produtos suficientes. Ou seja, a procura por esse produto é muito alta, então o preço desse produto começa a subir. O álcool gel começa a ficar mais caro e as máscaras também ficam mais caras. Agora imagine que as fábricas continuam produzindo muitas máscaras, só que no dia seguinte é descoberta a cura para o coronavírus. Então as pessoas vão parar de comprar máscaras. As lojas então elas vão ter um grande estoque de máscaras que elas não vão conseguir vender. Então elas vão ser forçadas a baixar os preços para poder queimar o estoque. Nesse segundo exemplo, a oferta é maior que a procura, então o preço tende a cair, como eu vou mostrar em um gráfico em alguma parte aqui da tela. Por isso, quando há um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda, a gente consegue achar o preço de mercado daquele produto. Agora voltando para a crise. O pedido de demissão de Sérgio Moro é um grande passo na crise política, na instabilidade do governo. Isso afasta os investidores, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. E isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. Independente de você concordar ou discordar com essa notícia, ela vai afetar o mercado negativamente. Uma crise política sempre afeta o mercado negativamente. Um investidor que tem ações de alguma empresa e começa a ver uma crise política, a primeira coisa que pensa é em vender as ações para poder ter mais dinheiro em mãos e evitar a turbulência do mercado. Só que ele não está sozinho, a maioria dos investidores também pensa da mesma forma. Então o que acontece? Durante uma crise, muitas pessoas começam a vender suas ações e poucas querem comprar. Então, se tem muita gente vendendo ações, ou seja, se a oferta de venda de ações é muito grande e a procura é baixa, a tendência é que o preço das ações comece a cair. Para isso, você vai ter que vender suas ações a um preço mais barato do que elas estão. Só que os outros investidores também vão pensar da mesma forma, e eles vão colocar preços abaixo do seu. Para você compensar isso e se desfazer das suas ações, você vai ter que botar um preço mais barato do que o deles. E vai ficar esse ciclo, cada um colocando as ações a um preço mais baixo para tentar vender mais rápido. E o preço das ações vai continuar caindo e caindo. E essas vendas de ações vão continuar como um efeito de bola de neve, até o ponto que aconteceu logo depois do pronunciamento do ministro Sérgio Moro, quando o índice Bovespa caiu 9,5%. Só que chega um momento que essas ações elas param de cair e elas voltam a subir. É nesse momento que o investidor começa a pensar: será que eu preciso realmente vender minhas ações tão barato assim? E outros investidores vão ver a queda como uma oportunidade de comprar ações barato e vão começar a comprar. É nesse momento que a procura por ações é maior do que a oferta. Então isso faz com que o preço das ações suba. Existem estudos focados no movimento do gráfico de subida e descida. E existem pessoas que trabalham com isso, que são chamados traders. Eles estudam o movimento do gráfico para tentar prever quando uma ação vai subir ou cair. Se você tiver interesse em estudar esse assunto, pesquise por análise técnica. Mas a análise técnica nada mais é do que um estudo baseado na lei da oferta e procura. Essa lei pode ser aplicada também na variação do dólar. Por que o dólar sobe tanto? Qual é a melhor economia, do Brasil ou dos Estados Unidos? Qual é a moeda mais forte, o dólar ou o real? Durante uma crise no governo brasileiro, você prefere ter dólar ou ter real? As respostas são meio óbvias, e por trás delas está o estudo da lei da oferta e procura. Se os investidores começam a ver o dólar como uma moeda muito mais forte que o real, então eles começam a comprar dólar, ou seja, a procura pelo dólar aumenta. Se a procura é maior do que a oferta, então o preço tende a subir, como nós já vimos antes. Claro que muitos outros fatores podem influenciar na precificação dos ativos, mas é a lei da oferta e procura que é o principal deles. Agora eu vou dar mais um exemplo que é um pouquinho mais complexo do que os exemplos anteriores, mas eu acredito que é mais importante ainda entender isso aqui do que entender o que eu falei antes. Eu vou explicar agora a relação entre a taxa Selic e a inflação. Nos últimos tempos você deve ter ouvido muito no noticiário falando que a taxa de juros caiu, que o Banco Central cortou a taxa de juros, que o Copom cortou a taxa de juros. Ou seja, que o governo cortou a taxa Selic. O que é que isso quer dizer? Por que o governo faz isso? E novamente a resposta tem a ver com a lei da oferta e procura. Eu vou explicar por quê.
Quando o governo abaixa a taxa Selic, os bancos podem oferecer empréstimos com taxas de juros mais baixas. Se os juros caem, a tendência é que as pessoas comecem a pegar mais empréstimo. Então, vai ter mais dinheiro rodando na economia. Isso significa que a economia vai melhorar, porque as empresas vão ter possibilidade de contratar mais funcionários, de expandir, e com isso o desemprego vai diminuir. Agora, voltando para a lei da oferta e procura. Se há mais dinheiro em circulação, então as pessoas vão comprar mais, consumir mais, procurar mais. E se a procura é maior do que a oferta, então os preços dos produtos vão subir. O preço dos produtos sobem, então a inflação aumenta. E o oposto também é verdadeiro. Resumindo, corte na taxa de juros implica na melhoria da economia e implica também no aumento da inflação. Já se o governo aumenta a taxa de juros, isso implica numa piora da economia, mas a inflação tende a cair, porque as pessoas vão consumir menos, vai ter menos dinheiro em circulação. Novamente, eu preciso frisar que não existe somente esse fator que altera a inflação. Existem outros fatores também e existem outras medidas que o governo pode tomar para controlar a inflação. Mas o objetivo deste vídeo é falar sobre a lei da oferta e procura e como isso afeta os investimentos. Então, por que o governo não corta ainda mais a taxa de juros? Porque cortando a taxa de juros, a inflação vai subir. Então você abaixa a taxa de juros para melhorar a economia, mas você cria o problema da subida da inflação. Para fechar o conteúdo, a gente volta na demissão de Sérgio Moro. Qual poderia ser uma reação do governo para minimizar que a crise política afete na economia, abaixar mais ainda a taxa de juros? Como eles já fizeram, o governo já fez isso no começo da crise do coronavírus, quando o governo resolveu baixar a taxa Selic para 3,75% ao ano. E isso também aconteceu em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que em março desse ano o Fed resolveu baixar ainda mais a taxa de juros dos Estados Unidos para uma variação entre 0% e 0,25%, como uma forma também de impulsionar a economia por causa da crise do coronavírus. Eu sei que esse assunto é um pouquinho mais difícil de entender, mas é importante saber qual é o efeito da crise nos investimentos e por que ele acontece. Se você achou esse conteúdo interessante, então se inscreva no canal, curta este vídeo para me ajudar a divulgar melhor esse conteúdo e compartilhe com seus amigos. Então chegamos ao fim e nos vemos no próximo vídeo.